Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Aqui ainda na nossa versão remota, como você já sabe, sempre trazendo pessoas legais para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre todos esses momentos que estamos atravessando. E antes aqui de apresentar a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, são 70 episódios, interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo que agora no mês de outubro tem comemoração de 1 ano de podcast. Estou preparando coisas bem legais para você, vai lá no patricksantos.oficial. Já tem live confirmada com a Monja Cohen, com a professora Lúcia Helena Galvão, com o poeta Alan Dias de Castro, a Leila Ferreira, a Regina Gianetti, enfim, vai ser muito legal. Bom, a minha convidada desta semana sempre esteve empenhada em olhar além do aparente e costuma dizer que antes de percorrer um caminho é preciso criá-lo e que quando estamos disponível para o desconhecido, o novo pode surgir. Aliás, ela aprendeu no tatame que para encontrar as respostas que servem para o momento, precisamos estar presente, fincado no chão, como ensina as artes marciais, mas também com a cabeça nas estrelas. Estou falando da Olga Curado, consultora de imagem, praticante de Aikido, jornalista, uma pessoa com uma vasta experiência em administração de crises, que vai desde a reconstrução de imagem de grandes empresas ao auxílio de crises de figuras importantes da sociedade e como ela treinou pessoas nesses anos de carreira e também fez a sua própria transição de carreira. Por isso que conversa muito aqui com o podcast 45 do Primeiro Tempo. Bom, Olga, obrigado por aceitar nosso convite. Muito legal falar com você. Te admiro muito, te acompanho teu trabalho já há alguns anos. Valeu por aceitar nosso convite. Patrick, um prazer enorme e, mais uma vez, a oportunidade que você cria da gente compartilhar a experiência, esse conhecimento, acaba se espalhando como uma boa semente numa terra hoje onde precisa muita coisa florescer, né? Aliás, acho que mais do que nunca, né, esse momento está pedindo isso, né? Um momento de tantas transformações, né, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais. Acho que o momento é muito propício para essa troca, né, Olga? Exatamente, e a gente perceber que, na verdade, nós somos muito mais parecidos do que diferentes uns dos outros, né? Às vezes a gente se acha tão singulares, somos singulares na nossa diferença, mas aquilo que está nos assustando hoje está assustando o mundo inteiro, né? E que cada um pode contribuir um pouquinho com a sua experiência para ajudar nessa experiência que é muito nova e assustadora para todos nós, né? E eu acho, deixa eu te falar, por que eu quis muito te trazer aqui, Olga? Eu li esse livro aqui, o Viver Sem Crise. Eu li esse livro, acho que foi um pouco depois que você lançou, acho que foi 2013, 2014, foi mais ou menos nessa época, né? Por aí, exatamente. E foi um livro muito importante, assim, me ajudou. Eu também estava numa fase de buscar um certo olhar, eu estava querendo me reinventar de alguma coisa, de alguma forma, e ele me ajudou muito naquela época. E agora no meio da pandemia, ali remexendo nas minhas coisas, buscando material também para gerar conteúdo para esse momento, eu me deparei novamente com o seu livro. E eu tenho a mania de ir anotando tudo, né? Vou riscando, que enfim, bom. Esse é o meu jeito que eu vou consumindo aqui. Eu falei, poxa, acho que eu vou fazer um convite para a Olga. Porque eu, relendo o livro aqui em algumas partes, eu acho que ele conversa muito com esse momento. Né? Porque primeiro que você constrói ele de uma maneira que você vai falando como se a vida fosse uma viagem, né? A mochila, o caminho, né? Você vai explorando um pouco isso e você traz um conceito de que a gente não tem controle também sobre muitas coisas, né? A gente tem controle um pouco sobre os nossos atos, mas muitas coisas nos fogem do controle, né? E eu acho que esse momento é um pouco isso, né? E aí você vai trazendo questões importantes, você fala da crise, do propósito, enfim. E eu separei algumas coisinhas aqui e eu queria começar falando com você sobre crise, que eu acho que você mais do que ninguém, por toda a sua trajetória profissional, sabe bem o que é isso. E tem uma parte que você fala assim, a crise é um momento de cegueira, um não enxergar o futuro. Na crise sentimos uma sensação de ruptura, de fim de linha. E aí essa frase que eu achei muito legal. Mas de todas as crises, a maior é a ausência de si.
Por que eu acho que tem um pouco a ver com esse momento? Acho que todo mundo, muita gente está passando por crises pessoais, mesmo de tantas transformações, muitas empresas fechando, né, muito comércio fechando, tendo que se reinventar de alguma maneira. Por onde a gente pode começar olhando para essa crise, Olga? Já vou começar mais intenso aqui, buscando soluções com você. Olha, você mencionou que na minha história tem arte marcial, tem o Aikido, que eu venho treinando nos quase últimos 20 anos. E uma das primeiras coisas que a gente aprende, e aprende na prática da vida inteira, é que a gente vai cair. A gente vai cair, a gente vai cair, a gente vai cair. E no Aikido a gente treina a queda, que a gente chama de ukemi. Cair, cair, cair e levantar. O fundador da arte dizia, 7 vezes cair, 8 vezes levantar. Várias tradições falam isso. Agora, quando você me fala de crise, como lidar com ela, quando a gente faz a queda, levanta e não machuca, tem um segredo. A gente tem que proteger a cabeça, e a única maneira que você tem de proteger a cabeça é virando e olhando para você mesmo. Então, é um movimento circular em que você olha e observa de onde você veio e se mantém conectado com aquilo que lhe dá sentido. É isso que faz a gente transcender o momento. O momento, esse que a gente está vivendo, não significa o momento todo da nossa vida. É um momento. A gente tem que estar presente, atento, mas não é um momento negativo, não é um momento da experiência ruim que dá todo sentido à nossa vida. Se a gente colocar isso como o nosso ponto central, nós vamos ficar desesperançados. Onde é que surge a esperança? É a gente reconhecer a nossa capacidade de cair e levantar. Mas essa capacidade a gente só vai reconhecer se a gente acreditar que a gente pode cair e levantar. A gente só se abate quando a gente perde a capacidade de olhar para as nossas próprias qualidades, as nossas próprios pontos de apoio. A gente olha para a situação como se a gente não tivesse um ponto de apoio interno, que é a nossa própria energia. E aí, voltando para o Aikido, o movimento é feito a partir de uma coisa que não é visível, mas que produz todo o movimento, que é a nossa energia interna. Eu gosto muito de citar também um professor chamado Richard Davidson, que ele diz o seguinte: a nossa capacidade de recuperação e o nosso olhar para as possibilidades são as grandes ferramentas que nós temos. Né? A gente olha para o problema, mas não olha para a possível solução e fica sequestrado, como se estivesse preso numa caixinha onde não tem saída. E não faz o movimento, né? E aí você não faz esse movimento que é o levantar, né? O que você falou da queda. Né? Ainda que na queda ali, talvez você acolha muitas coisas, né? Muito aquilo que você vai passando, mas num determinado momento é a hora de você... Né? Você não pode sucumbir, né? Cair é uma coisa, sucumbir é outra. E aí fazer um pouco esse movimento. É por aí, né, Olga? Exatamente. Por isso que na metodologia que o Aikido me deu insight, a primeira regra é treinar para receber. Quer dizer, o que acontece, acontece. E a gente treinar para receber significa escutar, observar, e se preservar, e lembrar. E o segundo passo é treinar para cair. Você vai cair. Se você ainda não caiu, é só uma questão de tempo. Então, como é que a gente se prepara? A gente treina. Como é que a gente treina? A gente treina se conectando com os nossos propósitos. Porque aí, quando a coisa ruim acontece, a gente se levanta. A gente só não vai se levantar se a gente não tiver algo que nos puxe, né, que nos dê energia suficiente. O que dá energia suficiente? A hora que a gente se conecta com aquilo que a gente de fato acredita, aquilo de fato que a gente quer construir, né? É isso, o nosso sonho, o nosso contato conosco mesmo, né? E tem um pouco isso também, né? A vida ela é feita de ciclos, né? Sempre. Acho que a gente precisa olhar para esses ciclos e entender que às vezes a gente tenta resistir. E aí a gente não entende porque que a gente não avança, porque a gente fica um pouco preso ali, né? Como se na hora da queda você não consegue, alguma coisa tá te puxando, né?
Acho que entender isso, né? Exato, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Mais fácil. Dia, noite, noite, dia, dia, noite, noite, dia. Tudo é construído em ciclos. E todo ciclo tem um ritmo. Então, não há mal que dure para sempre, assim como não há bem que dure para sempre. São ciclos que a gente vai olhando. E não vai nisso uma filosofia da acomodação. Vai na sabedoria de saber que você não muda aquilo que você não pode mudar. Então, eu olho para a situação e eu observo o que é que eu posso fazer. Se tem algo que eu posso fazer, eu faço. Se não tem algo que eu não posso fazer, eu recebo aquilo e sigo dentro daquilo que eu posso fazer, né? Porque é irreal eu tentar mudar algo que eu não tenho nenhum poder sobre ele. Exato. Aí gera um sentimento de impotência que vai me levar à tristeza, à depressão e à perda de controle sobre a minha própria vida. E o que é que eu tenho controle? Um pouco sobre a minha própria vida, um pouco sobre o meu próprio corpo. É isso, começo por aí. E os outros vão vindo juntos, né? E tem uma parte do livro, também, não sei exatamente o capítulo aqui, mas que você fala que ter a coragem de pedir ajuda também. Né? Porque muitas vezes, Olga, às vezes a gente acha que a gente resolve os nossos problemas sozinhos, né? Porque eu sou super poderoso, eu vou sair dessa. Enfim, não que você não tenha que ter a sua força, buscar ali dentro. Sim. Mas pedir ajuda, em muitos casos, é fundamental, né? Quando você não consegue fazer esse movimento. Ter um pouco essa consciência, né? De pedir ajuda mesmo, né? Sim, de não achar que você é o senhor todo-poderoso, porque, bom, enfim, aí não é um outro papo, mas eu acho que é importante não isso, é. Né? Isso, eu gosto muito da palavra coragem, porque é a base da ação, é a base do movimento do samurai. Não é o destemor, é a coragem. Coragem é agir com o coração. Então, se eu percebo que eu não tenho as habilidades, as capacidades, a energia para lidar com o problema, é muita arrogância da minha parte não pedir ajuda. E aí eu vou sucumbir, porque pelo orgulho, pela vaidade, principalmente pela arrogância, que é aquele que arroga para si um poder que não tem, que é exatamente eu não olhar para meu limite, para minha capacidade naquele momento. Perfeito. Naquele momento eu não consigo. Então tem que pedir a corda sim, joga a corda para eu segurar, depois a gente pode caminhar juntos, mas eu preciso da corda para poder escalar. Para poder escalar e fazer, né? E acho que você falou em vários momentos da questão do propósito, né? Aliás, se fala muito sobre propósito hoje, que é um pouco aquela busca das coisas que faz sentido. E você tem um capítulo que você fala exatamente sobre o propósito, né? Você diz aqui, o propósito não é aleatório. O propósito é o que me dá significado, que dá sentido às minhas escolhas, né? E aí você avança. O propósito de cada um de nós é a manifestação do nosso talento, da nossa capacidade para realizar de maneira única, de produzir a transformação. E aí uma coisa interessante, talento não é qualidade do famoso. Muita gente acha que o talentoso é o Neymar, né? Que sabe passar por todo jogo. Talentoso era o Tom Jobim, que tocava como poucos, né? E aí eu acho muito legal que você fala assim, propósito é também o talento sem aplauso. É um pouco a gente entender que todo mundo, eu costumo dizer... também em algumas palestras que eu faço, que assim, todo mundo tem um talento, né? Sim, sem dúvida, esse papo sem que dúvida. Você não tem é uma... não, eu não tenho. Você tem. Talvez você não tenha enxergado. E se você não tem, pergunta para quem está muito próximo de você, que alguém vai falar que você tem, né? Sim, sim. O talento é uma habilidade inata que caracteriza, que você sente que é fácil fazer daquela determinada maneira. Às vezes a gente está meio condicionado a achar que tudo precisa ser feito com muito sofrimento e sacrifício. O talento, as coisas surgem como parte da sua natureza. E às vezes você não se dá conta disso porque aquilo é natural em você. Então você não reconhece. Perfeito. E o que você mencionou foi assim, eu preciso que alguém me diga que isso é uma habilidade que eu tenho. E aí eu aproveito para contar essa história. Eu trabalhei muitos anos na Rede Globo, na TV Globo, e numa época que eu trabalhei lá, no jornalismo,
era uma época em que o Dr. Roberto Marinho era vivo e o governador do estado era Leonel Brizola. Não é segredo para ninguém que havia uma divergência ideológica entre o Dr. Roberto, o Brizola, e havia aquela coisa toda. E aí teve um problema lá, ia ter um debate envolvendo lá candidatos, e ela falou assim, olha, Olga, eu quero que você cuide disso. Assim, mas eu nunca cuidei. Não, mas isso é uma crise, e você é boa nisso. Eu olhei e falei assim, como eu nunca cuidei de crise. Não, você é boa em cuidar de crise. E isso foi algo que me foi apontado pelos outros. Quando eu comecei na minha atividade profissional, fora do jornalismo, eu comecei fazendo gestão de crise, porque alguém me falou também, que foi na época do apagão, na falta de luz, e aí as empresas de energia elétrica estavam se sentindo descobertas do ponto de vista de reconhecimento da responsabilidade delas. Eles me chamaram para conversar, Olga, eu queria que você ajudasse a gente na gestão dessa crise. Eu lembrei daquela história e falei, meu Deus, mas por que eu? Não, porque você é boa em lidar com crises. Então, a gente tem um talento que muitas vezes nós não reconhecemos, porque nós reconhecemos aqueles talentos que são estereotipados, como você mencionou, o Nelson Freire tocando, o Neymar jogando, são pessoas que são públicas e o talento deles é um talento que é aplaudido publicamente. Mas todos nós temos talentos. Pergunta para quem está do lado, o que eu faço bem, que você acha, e em fazendo, como eu ajudo o outro. Esse é o nosso propósito. Cada um vai descobrir que aquilo que ele faz ou ela faz bem naturalmente e tem um impacto positivo sobre o outro, é o propósito dessa pessoa. Né? Então, acho que é um exercício de auto-observação. E é interessante você trazendo um pouco a sua história, porque às vezes é até mais fácil da gente conectar quando a gente traz os nossos exemplos, né? Você há pouco mencionou, você ficou durante muito tempo na Rede Globo, mas enfim, você fez uma carreira como jornalista e num determinado momento ali você fez uma... Não sei se seria uma transição total, mas enfim, você foi cuidar, você pegou esse talento que alguém ali em algum momento te apontou e você, poxa, olha... Eu acho que é mais ou menos por ter muito sentido aqui. E aí você fez esse movimento, né? Conta um pouquinho como é que foi esse movimento e como que você lidou com uma outra questão que eu acho fundamental também, com o medo. Com o medo que é muito presente, né? As pessoas às vezes têm receio porque o medo nos impede, né? Como é que foi para você e o que você fala um pouquinho sobre o medo? Olha, o medo, ele estava sempre associado à percepção que a gente tem de que vai perder alguma coisa. Perfeito. E essa sensação, ela surge quando você está olhando para frente, para o futuro, para aquilo que ainda não está descortinado. Claro que eu tive medo, eu saí da televisão, tinha uma filha pequena que tinha que cuidar e não sabia direito o que eu ia fazer. O que esses momentos de virada me ensinaram? A focar naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Não é me ocupar, não. É refletir. Quando eu saí da televisão, eu fiz um mês de parada, sem saber exatamente o que eu ia fazer, e eu escrevi um livro sobre jornalismo em televisão. De alguma maneira eu sentei e fui refletir sobre aquela experiência. Então, uma dica que eu trago é, naquele momento em que você se sente confrontado com a necessidade de fazer uma mudança e você não tem claro qual é a mudança que você vai fazer, reflete sobre, naquele presente momento, o que aquela experiência te trouxe. E organiza isso. Né? Tem pessoas que falam assim, olha, pega um caderno e escreve o que te ocorre sobre aquele tempo. Então, o medo virá. Mas a gente usa como antídoto para o medo a coragem. Coragem, de novo, é caminhar apesar do medo. É não se permitir ficar num estado de... rigidez ou de estagnação, não se permitir parar. A pessoa fala, mas tem que parar para pensar. Sim, você vai refletir, mas não significa se acomodar, não significa você congelar.
Eu costumo dizer para as empresas que o que mais agrava a crise é o congelamento, que eu chamo de paralisia da análise. Uma coisa é você refletir, olhar o que está acontecendo, outra coisa é você ficar paralisado tentando entender tudo. Você nunca vai entender tudo. Você nunca vai entender tudo. Eu não tenho dúvida disso, viu? Olha. E você nunca terá todas as respostas. É só olhar para a sua própria vida, né? Você não vai entender. Não, você não vai ter. É impossível. Por isso que eu gosto do Lao Tse, quando ele fala, é o caminho, o caminhante, o caminhar. O caminho se faz ao caminhar. Você não constrói um caminho só imaginando o caminho. Você deseja, tem um sonho e começa o movimento. Sem movimento, não é possível você sair de um estado em que a crise absolutamente te congela, porque a crise pode se transformar num congelamento e gerar todas as desculpas do mundo para você não fazer nada. Porque, Patrick, é assim, se a gente quiser uma desculpa para não fazer alguma coisa, você vai achar. Isso é fácil. É muito fácil. Olha, por causa disso, por causa daquilo, porque está calor, porque está frio, porque eu estou com sono, porque eu estou cansada, porque depois... Então, o ato da procrastinação, que é a mentira para si mesmo, porque eu não quero olhar para aquilo que eu quero, eu fico adiando. Adiando significa, para mim, na minha racionalidade, falsa racionalidade, é que eu estou estudando a situação. Não, querido, você está numa paralisia da análise, você está procurando uma desculpa para não se mexer. É óbvio que algumas pessoas se abatem mais, outras se abatem menos. Sim. Daí, procura ajuda. Procura ajuda. Se você se sente no fundo do poço e não tem uma corda naquilo ali, grite e peça a corda, grite e peça ajuda. Não é obrigado, cada pessoa tem um nível de resiliência, cada pessoa tem... Até porque cada um é cada um, né? Acho que a gente tem que entender assim. Exato. Cada um lida com uma situação diferente. Agora, não olhar para a necessidade, quando você começa a observar que a sua apatia se transforma numa letargia e se transforma e coloca você num lugar de onde você não quer sair nunca, você precisa de ajuda para sair desse lugar em que você não se move, não se mexe. Não é isso, Patrick? Sem dúvida. E você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Isso acontecia muito comigo, né? A gente passa... Às vezes você fica idealizando demais uma possível realização, algo que você acha que talvez seja esse o caminho, mas aí você vai buscando, aí você vai estudando, mas você não faz o que você acabou de dizer, o movimento, né? Então é interessante, porque às vezes idealiza demais e, na verdade, faz, né? Eu lembro um papo que eu tive até com um profissional que trabalhou aqui acho que ele ainda está com um programa aqui na Jovem Pan de agronegócio, ele se chama Tejon, José Luiz Tejon. E aí num papo, logo que eu resolvi dar esse tempo na minha vida, eu falei, Tejon, queria tomar um café com você, ele tem uma história de superação incrível, né? Ele tem uma história muito interessante. Preciso bater um papo com você, eu já estava uns 2, 3 meses, eu tinha feito pequenas viagenzinhas e tal, e voltei. Falei, quero tomar um café com você. E comecei a falar um pouco o que eu estava querendo, por onde eu estava olhando, mas que eu já estava olhando faz um tempo. Ele pegou e falou assim, faça. Você quer? Escreve. E aí depois foi um primeiro passo para surgir o livro. Acho que eu já até dei esse exemplo aqui uma outra vez. Porque eu acho que, ao te ouvir, é isso, né? A gente faz um movimento, né? E se o caminho te levar para cá, de repente é para cá para você ir para o outro lado, né? Acho que é entender um pouco isso, né, Olga? Acho que isso é interessante. E principalmente, né, Patrick, como você mesmo está dizendo, ficar aberto para o novo. Para o novo, Porque se você fica na idealização, a idealização surge daquilo que você já sabe. Perfeito. O novo vem daquilo que você não sabe. E às vezes a resposta vem daquilo que você não sabe. O que eu faço profissionalmente nos últimos, 15, 18 anos, eu nunca imaginei fazer. Um belo dia eu chego numa academia, num dojo de Aikido, vejo 2 pessoas praticando, nunca tinha visto aquilo. Aí eu falei assim, olha, o que eu estou vendo significa isso. Como eu falei da queda... as pessoas olharam para mim com a cara e falaram assim, essa mulher é louca, a gente está só fazendo uma arte marcial. Falei, não, vocês não estão fazendo uma arte marcial, vocês estão fazendo
uma prática de comunicação, vocês estão fazendo um movimento de conexão. As pessoas olharam para mim, praticantes antigos e professores, e falaram, essa mulher é uma maluca. E aí eu comecei a praticar e fui descobrindo em cada movimento que aquela intuição inicial, que era um olhar completamente não envolvido na situação, me permitiu enxergar coisas que às vezes as pessoas estão vivendo, se acostumaram a não ver. E é interessante, você falou da intuição, né? Acho que talvez esse seja um dos temas que eu mais tenho me debruçado ultimamente. Eu acho que esse é um poder que nada tem a ver com misticismo, não é isso, mas é algo que está muito próximo, mas você precisa também conectar com esse próximo, né? E eu acho que quando você tá legal, você consegue trabalhar, e acho que o Aikido tem um pouco isso também, a respiração, né? Acho que tem... quando você tá legal, isso é fácil a pessoa observar. Quando você tá bem, parece que você chama algumas coisas. Não é chama, você conecta, né? Eu acho que você... Aumenta a sua sensibilidade. Aumenta a sua sensibilidade. E eu não sei porque tenho notado muito isso, né? Acho que a gente está vivendo um momento assim que isso está muito latente, as coisas estão acontecendo. Só que para a gente se conectar com isso, a gente tem que fazer o nosso exercício, né? É fazer o teu movimento interno, né? Exatamente, Patrick, porque movimento exige ritmo. Ritmo pressupõe pausa. E é na pausa que você ganha o descanso necessário para que o seu corpo e a sua mente se apropriem daquilo que você trouxe. Você está falando de intuição e é muito importante mencionar que intuição não é algo externo a nós. Minha intuição nada mais é do que a manifestação de um conhecimento que não teve a oportunidade de aflorar. Perfeito. Então, não é à toa que as pessoas falam assim, eu tive uma ótima ideia quando eu estava no banho, eu tive uma ótima ideia quando eu estava fazendo uma caminhada. O que significa isso na prática? Eu me permiti não racionalizar e não pensar, eu permiti que o conhecimento ele aflorasse naturalmente, que é um processo da mente, porque mente não é cérebro, a gente confunde mente com cérebro, a mente é uma função em que o cérebro e o corpo se conectam e oferecem respostas. Mente é função, mas a gente não dá espaço para a mente, a gente quer racionalizar, explicar tudo, ou então a gente acha que é o corpo que vai dar todas as respostas. Não, é dessa relação que vai surgir. E a intuição surge exatamente daí, nesse ritmo em que há um movimento e há a pausa, há um movimento e há a pausa, com a música, né? Aliás, reforça mais uma das teses, e acho que é legal esse papo e te ouvir ainda por toda a sua experiência. Eu costumo dizer no meu conceito do 45 do primeiro tempo, né? Eu escrevi o livro, eu estava com 45 anos na época, né? E tem o conceito do intervalo, e eu tenho trabalhado isso, inclusive, nos projetos que eu tenho tocado em paralelo, que eu falo da pausa como um movimento. Pausa também é movimento. Né? A gente entender isso, que pausa também é movimento, né? A latência, né? Exato, fazer esse movimento, né? É a potência, né? A pausa é a potência do movimento. Ele pode não ser expresso no gesto, mas ele tem lá toda a potência, né? Como você olha, a semente é a planta, né? Em potencial. Da mesma maneira que quando ela for plantada, ela vai nascer, mas ela precisa dessa pausa. E a pausa da planta é a semente. Não deixou de ser a planta. Interessante. Não é verdade? Interessante. Não é verdade? Então, eu acho que quando a gente está lidando com crise, a gente tem que ter a pausa como parte do movimento, como você bem mencionou, mas tem que ter um movimento, né? Porque senão é aquela semente que nunca vai ser plantada, que vai ficar, nunca vai brotar, né? Vai ficar no congelamento, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esses momentos buscando perspectivas, fontes de observação diferentes, né? E não ficar olhando sempre do mesmo jeito, da mesma forma. E né? acho que cada vez mais daqui para frente a gente vai ter que fazer isso mesmo, né? E de ampliar um pouco esse nosso olhar sobre
muitas coisas, é o que se fala muito do aprender, né? Reaprender, aprender, né? Acho que isso é fundamental, e trazer um pouco esse conceito um pouco para nossas vidas também, né? Talvez se a gente pegar o mundo pré-pandemia aí, será que a gente também não estava acelerando demais, né? Será que não é um momento das vezes a gente reorganizar, puxar um freio de arrumação assim e buscar outras rotas, novas maneiras, né, novas formas de ver a economia, né, as nossas relações? Eu tenho ouvido muita gente aqui, Olga, falando um pouco disso também, né? Será que não vem aí um novo repensar também sobre o que é necessário, o que é supérfluo, né? Eu acho que... Isso, exato, acho que essa discussão que você está trazendo é muito importante, porque no fundo, nós, como seres pensantes, nós estamos sempre tentando entender o significado daquilo que está acontecendo, né? Então, a busca de significado é inerente à nossa busca de sentido para nós mesmos. Qual é o sentido disso tudo que está acontecendo? É uma resposta que é difícil ser dada, mas eu acho que individualmente e também como cidade, também como país, também como ser humano, nós também temos a oportunidade de olhar como nós vínhamos vivendo. Perfeito. Né? Quais são os valores que nós vínhamos priorizando e qual o efeito, quais as consequências dessas escolhas. Perfeito. Né? Então, é olhar para essas consequências e ter a oportunidade de falar, eu quero continuar com essas escolhas. Agora, não vamos nos iludir que muitas vezes nós desenvolvemos padrões que no momento de medo, ou no momento em que eu sou confrontado, no momento que eu sou exigido, eu faço uma declaração de mudança. Como as pessoas que têm algum tipo de dependência, ela faz uma declaração de que ela vai lutar contra aquela dependência, mas nem sempre é fácil. A recaída, nós sabemos que ela é presente estatisticamente em todo o modelo de dependência. Será que nós criamos um modelo mental de dependência por uma forma de viver cujas consequências podem ser menos benéficas que as outras? É isso que, às vezes, a gente precisa... A gente precisa trazer esse olhar para a gente, exatamente para isso, não achar que está tudo fora, né? Que a gente precisa seguir um certo padrão ali, né? Acho que eu costumo sempre dizer, a gente precisa fazer um pouco o que faz um pouco sentido pra gente, né? As pessoas, eu recebo também muita gente falando, eu quero mudar, mas assim, eu tenho medo de abrir mão de muitas coisas. Eu sempre falo, olha, questão de abrir mão, primeiro você tem que ver o que é importante para você, né? Às vezes, essa fase, talvez seja um bom momento da gente olhar, e quando eu falo necessário e supérfluo, será que eu preciso de tantas coisas? E a partir daí você constrói ou pelo menos idealiza um outro caminho, né, que possa ser de maneiras diferentes, né? Padrão de vida. Tá, mas o que é um padrão de vida para você? Para mim pode ser de uma maneira, para a Olga de outra, para você. Cada um tem isso, né? E não o que importa? Não seguir um certo padrão que você precisa ter aquilo. Talvez você precise, mas enfim, acho que trabalhar um pouco esse exercício com a gente, né? E sair um pouco dessa coisa meio coletiva de que tudo é um modelo só. Tem que ver o que é o seu modelo, né? Aquilo que... Exatamente, porque muitas vezes a gente, como seres sociais, vivendo em comunidades sociais, nos cobramos determinados status ou determinados padrões de consumo, porque aquilo responde ao olhar do outro. Perfeito. Não responde ao seu. Né? Então, ter a coragem, de novo, a coragem de dizer, olha, isso para mim não é importante, né? Ter essa, mas isso novamente, né, Patrick, te obriga ou te estimula a olhar para você de fato, não é olhar para o outro, não é olhar para o aplauso do outro, é olhar para você de fato. Isso realmente importa? E às vezes importa e você vai fazer a seguinte pergunta: em que isso me importa? Né? Aquela coisa de você abrir o armário, será que eu preciso de 20 pares de sapato preto? Será que eu preciso disso? E ter coragem de não precisar, né? Ter essa coragem de falar, eu não preciso. Ter a coragem de vestir o mesmo vestido na festa em que todas as pessoas já te viram com aquele mesmo vestido.
Né? Então, são coisas tão pequenas e tão do dia a dia, mas que, na verdade, acabam definindo nossos padrões de consumo e nossos modelos de relacionamento, que o aplauso e o olhar do outro. Porque eu estou dentro de uma maneira de ser que expõe a minha força, a minha beleza, o meu isso, o meu aquilo outro. E aí me veio uma palavrinha que é libertador, né? É um pouco essa vulnerabilidade também, né? De aceitar um pouco essa vulnerabilidade poxa, eu não preciso aceitar um pouco, você não precisa ser esse todo poderoso, né? Isso para mim foi libertador, quando eu consegui abrir mão ali de algumas coisas, enfim, porque passa a ter mais sentido. Mas eu gostei muito do que você disse, acho que tem muito sentido. Às vezes a gente tem aquela explosão, eu vou mudar e é isso mesmo, mas aí passa um tempinho, você vai voltando para a mesma bolha, porque aí você tem que aceitar que você não vai ser aceito de alguma maneira, né? Você começa eu não sei se a palavra é essa, Olga, um certo isolamento, você vai se sentindo um pouco distante, mas é absolutamente natural da reconstrução do seu ser, né? Do que faz sentido para você. E aí, mas nem todo mundo tem essa coragem, Patrick, né? Desculpa falar por cima. Não. Aí talvez, Patrick, a gente precisa ser, a gente está falando de crise, a gente está falando de transformação, a gente está falando de reconstrução, a gente precisa ser menos ambicioso, nós precisamos ser menos ambiciosos. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho. Não dizer, a partir de amanhã eu não como açúcar. Não. A partir de amanhã eu uso 2 colheres de açúcar no café, eu vou usar uma só. Perfeito. Então, aos poucos, você vai criando as condições internas para lidar. Porque as rupturas são muito dolorosas, o custo é muito alto e a recaída é muito rápida. Então, se você vai fazendo aos poucos, a transformação vai acontecendo de tal maneira que você, às vezes, nem se apercebe, mas todo mundo sente essa transformação sua, né? Então fala, não, este ano eu não vou comprar nenhum sapato preto. Não, eu não vou comprar o sapato preto este mês, né? Que é um dia de cada vez. Da mesma maneira, nossas transformações são uma coisinha de cada vez. Eu costumo dizer para as pessoas, falo assim, olha, reserva 10 minutos. Não, eu vou fazer meditação 1 hora, eu vou fazer isso. Falo, não precisa. Marca no relógio 5 minutos. 5 minutos. Tá só bom 5 minutos. Mas só vai ver o tanto que é difícil. 5 minutos. Depois você vai descobrir 10, depois você vai descobrir 15, e você vai fazendo essa descoberta. Então, uma dica, né, uma coisa que eu olho e falo assim, não seja duro com você mesmo, não te exija a perfeição, o sucesso, a sabedoria, tudo. Não precisa, um pouquinho só um pouquinho, fazer um pouquinho a mais hoje, não precisa fazer muito, um pouquinho só, porque quando você também é muito duro com você mesmo, Perfeito. Você vai criando uma rigidez que não vai te levar a canto nenhum. E o seu corpo vai sentir, né? Em algum momento o seu corpo vai sentir, e aí vem todas essas doenças dessa vida contemporânea que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente é duro demais, sabe? Respira, sabe, aceita, acolhe muitas coisas, porque senão você vai parar no muro de hospital ali, né? Acho que isso é... Exatamente, que é um estresse negativo, né? Não é um estresse da alegria, um estresse da antecipação do bom, é sempre um estresse da antecipação do negativo, né? Eu estou sempre olhando para o risco da derrota, para o risco do fracasso e criando uma força que às vezes naquele momento não é a força que eu tenho, né? Não se julgar demais vai lhe ajudar também a não julgar tantos outros. Acho que isso é exato, e vai trazer uma melhora para o mundo, que olha, quando a gente consegue tirar, porque essas mudanças elas são sempre individuais. Quando você faz um movimento aqui com esse olhar, com essa visão, ajuda, né? Você vai propagando. As grandes mudanças, penso eu, não virão assim dessas grandes mudanças. A mudança é individual. Não. Se a gente conseguir aos pouquinhos, como você disse, né? Uma coisa por dia. Eu lembro agora, trazendo aqui para a minha vida pessoal um pouquinho, a minha mulher já quero parar de comer carne de fato. A gente já diminuiu muito, mas ela quer avançar mais. Eu falei, então
a gente agora tirou a carne vermelha, vai só na carne branca, daqui a pouco você tira, e aí você consegue, sabe? Não adianta você querer da noite pro dia. Primeiro que o seu corpo vai sentir, porque ele está acostumado, então você tem que fazer esses movimentos. Por isso acho que tem muito sentido isso que você disse. Fazendo, exatamente, fazendo essas escolhas que lhes sejam prazerosas também. Né? Não, menos sacrifício, a cultura do sacrifício que não traz tantos benefícios assim. Esforço sim, mas sacrifício não. Exatamente. Né? Dedicação sim, mas eu não preciso sofrer, não é preciso sofrer. Não precisa sofrer. Olga, o papo está muito legal, tanto que eu nem vi passar aqui, acho que fluiu, acho que muito legal, adorei os seus ensinamentos, acho que foi uma ótima maneira aqui de eu reler o seu livro. Ontem, antes de me preparar aqui para esse papo com você, eu tirei algumas questões, enfim, acho muito interessante. E aí, agora, caminhando mesmo para o fim aqui da nossa conversa, que é uma marca do programa, para que o convidado, né, da semana indique um livro, né? Eu sei que eu falei do Vida Sem Crise, mas eu sei que você tem vários livros, né? E esse aqui nem é o último, né? Enfim, se você quiser indicar um livro seu e um outro livro para quem está nos ouvindo e nos assistindo, algum livro que você acha que é legal, que converse com o momento, e depois uma música para encerrar aqui essa conversa contigo. Muito obrigada. Primeiro eu quero realmente agradecer você lembrar esse livro. Ele tem um significado especial para mim, porque ele reúne vários momentos de reflexão, e eu te agradeço muito. Mas eu quero sugerir um outro livro, que é esse livro chamado Americaná. É grosso assim, mas não precisa se assustar não, é de uma leitura deliciosa, de uma autora africana chamada Chimamanda Ngozi Adichie, e ela fala de um tema que hoje nós todos olhamos com certa perplexidade, que é a questão racial ainda prevalecendo, tratamentos tão abusivos contra pessoas de diferentes etnias ou de diferentes gêneros, etc. Mas é um livro até engraçado, positivo. Então eu recomendo muito esse livro aqui. E também quero aproveitar para fazer meu comercial e sugerir uma jornada mágica, que é o Poder Secreto do Aikido. Não é um livro para aikidoístas, mas é um livro que mostra mostra a minha história e minha trajetória na arte, mas contada de uma maneira em que, quando você se rende ao mistério, o mistério abre novas possibilidades para você. Então essa é uma história de mistério, é uma história em que coisas acontecem, você não tenta analisá-las nem compreendê-las totalmente, e elas te abrem novos caminhos. Então isso. Eu fiquei curioso e vou ler. Esse é o último, né? Esse é o teu último livro, esse né? é o último. Legal. É uma jornada mágica. Ótimo. E a música para a gente encerrar? A música Carinhoso, do Pixinguinha, que eu acho que nesse momento nós estamos precisando. Meu coração, quando te vê, bate feliz. Meu coração, quando te vê, bate feliz. Então eu acho que esse é um momento da gente olhar para o outro com gentileza e deixar que o nosso coração se alegre, porque o outro está vivo, porque o outro existe, porque o outro faz parte da nossa vida e nós fazemos parte da vida do outro. Então, meu abraço carinhoso para você, meu abraço carinhoso para todo mundo que está acompanhando essa conversa. Que legal, Olga. Queria muito te agradecer, acho que foi ótimo o papo, gostei demais, fiquei mais a minha admiração aumentou ainda pelo teu trabalho, acho muito legal. Vou ler esse seu último livro. Queria muito te agradecer por você compartilhar o teu olhar, a tua história, trazer alguns insights para esse momento, que eu acho que a gente precisa mesmo, né? Acho que o mundo vem coisas aí, enfim, a gente precisa estar atento e trazer um pouco essa reflexão. Muito obrigado, viu, Olga? Obrigada, bom trabalho e, de novo, muito sucesso para você, saúde e cuide-se. Para todos nós. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Você já sabe quem você gostaria de ouvir aqui no programa. Você pode também ir lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Deixa lá a sua sugestão e você já sabe, nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.